Imagine um homem encontrado morto numa praia, bem vestido de terno impecável, mas sem documentos, sem identidade, com etiquetas arrancadas das roupas e um mistério que até hoje, mais de 70 anos depois, ainda intriga investigadores, jornalistas e curiosos do mundo inteiro. E antes que você pense em sair do vídeo, já te digo, esse não é um caso comum. Esse é um dos maiores enigmas criminais do século passado. Um quebra-cabeça que mistura espionagem, códigos secretos, envenenamento e até mensagens escondidas em livros de poesia. Se você gosta de mistérios que parecem ter saído de um filme, fica comigo até o fim, porque você vai conhecer a história do Somerton Man, também conhecido como o Homem de Somerton, um caso que até hoje desafia a lógica e a ciência. Era manhã de 1º de dezembro de 1948, em Adelaide, na Austrália. Um homem caminhava pela praia de Somerton quando avistou, recostado contra o quebra-mar, o corpo de outro homem. À primeira vista, parecia estar apenas dormindo, mas logo ficou claro que ele estava morto. Vestia um terno elegante e sapatos engraxados. Estava barbeado, cabelo penteado, tudo nele transmitia cuidado e sofisticação. Mas havia algo muito estranho. Não havia carteira, não havia nenhum documento, nem sequer uma etiqueta de marca em suas roupas. Todas tinham sido meticulosamente removidas, como se alguém tivesse feito questão de apagar qualquer pista de quem aquele homem poderia ser. E aqui já entra o primeiro mistério. Quem arranca todas as etiquetas de um traje inteiro? Isso não é coisa que se faça por acaso. A autópsia só aumentou as dúvidas. Não havia sinais claros de violência física. Os médicos observaram que o estômago e órgãos internos apresentavam uma congestão incomum e o baço estava aumentado, algo consistente com envenenamento. Mas quando realizaram os testes toxicológicos, não encontraram nenhuma substância letal identificável, ou seja, todos os sinais apontavam para um veneno, mas nenhum traço foi detectado. Isso levou os investigadores a suspeitar de algum tipo de toxina rara, talvez até de difícil detecção, possivelmente um veneno usado em operações secretas. E aí começam as teorias de espionagem. Já que estávamos em plena Guerra Fria, o Homem de Somerton teria sido um espião estrangeiro, eliminado em solo australiano. Enquanto a polícia tentava identificar o cadáver, outro detalhe chamou a atenção. Dentro do bolso secreto da calça, havia um pequeno pedaço de papel cuidadosamente dobrado. Nele, 2 palavras impressas: Tamunshud. Essa expressão em persa significa terminado ou acabado. Mas de onde vinha aquele pedaço de papel? Depois de semanas de busca, investigadores descobriram que ele havia sido arrancado de um livro de poesia persa chamado Rubaiyat de Omar Khayyam. Acharam esse livro dentro do carro de um homem em Adelaide e nele, na contracopa, havia algo ainda mais perturbador. Um código escrito à mão, uma sequência de letras aparentemente aleatórias que até hoje ninguém conseguiu decifrar por completo. Era apenas um bilhete casual ou uma mensagem criptografada? Até hoje, o mistério permanece. E não para por aí. Dentro do mesmo livro também havia um número de telefone. Esse número levou a polícia até uma jovem enfermeira chamada Jo Thompson, que morava não muito longe da praia de Somerton, quando os detetives mostraram a ela o busto do homem. Feito em gesso para ajudar na identificação, testemunhas afirmaram que ela reagiu de forma estranha, quase como se tivesse reconhecido o morto, mas ela negou qualquer envolvimento. Décadas depois, seu filho revelou que Joe teria confidenciado que sabia mais do que disse à polícia. Isso abriu espaço para teorias de que o Somerton Man poderia ter sido amante ou conhecido dela, e que talvez por isso seu número estava escondido no livro. Mas nada nunca foi provado. Enquanto isso, o enigma da identidade continuava. Sem documentos, sem parentes aparecendo para reclamar o corpo. A polícia chegou a comparar impressões digitais em vários países, mas nada.
enterraram um homem em Adelaide em 1949, sob uma lápide simples que dizia apenas: "Aqui jaz o homem desconhecido, encontrado na praia de Somerton." E mesmo no enterro, os investigadores não paravam de se perguntar quem ele era: um espião, um homem comum vítima de envenenamento, ou alguém tentando desaparecer do mapa. Ao longo das décadas, o caso ganhou status de lenda urbana e foi alvo de inúmeras investigações paralelas. Criptógrafos, jornalistas, policiais aposentados, todos tentaram decifrar o código do livro. Alguns acreditam que eram apenas iniciais de palavras de um poema, outros que se tratava de mensagens de espionagem em plena Guerra Fria. Mas até hoje, nenhuma interpretação é definitiva. O mistério parecia condenado a permanecer insolúvel. Mas como em todo bom enigma, novas pistas começaram a surgir com o avanço da ciência. Nos anos 2000, pesquisadores voltaram ao caso com técnicas modernas de análise de DNA, exumaram o corpo e conseguiram extrair material genético. Em 2022, após um trabalho extenso de genealogia forense, o professor Derek Abbott, da Universidade de Adelaide, anunciou que finalmente haviam conseguido identificar o Somerton Man. Seu nome seria Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico e fabricante de instrumentos de Melbourne, nascido em 1905. O mais curioso, ele tinha desaparecido sem deixar rastros, por volta de 1947, o que se encaixa perfeitamente com a linha do tempo. Mas se isso resolve a identidade, deixa intacta a questão central: como ele morreu e por que seu corpo foi encontrado naquela circunstância. Mesmo com a possível identidade revelada, muitas perguntas continuam sem resposta. O que o pedaço de papel com tamanchude significava de verdade? Por que arrancar todas as etiquetas das roupas? Como o livro de poesia foi parar no carro de um estranho com um código indecifrado, escrito à mão? E por que a enfermeira reagiu daquela forma ao ver o busto do homem? São perguntas que até hoje alimentam as teorias de que havia muito mais por trás desse caso do que aparenta. Alguns acreditam que Carl Webb era realmente um espião que se envolveu em algo perigoso e foi silenciado. Outros acham que pode ter sido apenas uma tragédia pessoal planejada para apagar sua identidade. Mas então, de onde veio o código? E por que tantas coincidências bizarras? O Somerton Man se tornou mais do que um caso policial. Ele é hoje um ícone cultural, inspiração para livros, documentários e debates intermináveis na internet. A cada nova geração, pessoas descobrem a história e se fascinam com o mistério. É como se o caso desafiasse a própria ideia de que tudo pode ser explicado, e talvez seja por isso que continua tão vivo na imaginação coletiva. Porque, no fundo, gostamos de acreditar que ainda existem segredos que nem a ciência, nem a polícia, nem a lógica conseguem decifrar. E você acredita que o caso do Somerton Man já foi resolvido? Ou acha que ainda há muito mais escondido por trás dessa história? Será que realmente identificaram o homem certo? Ou ainda estamos apenas arranhando a superfície de um enigma muito maior? Se você gosta de mistérios que desafiam o tempo e permanecem sem resposta, prepare-se, porque aqui no Cripta Brasil, a cada história revelamos que o desconhecido está muito mais perto do que imaginamos.